Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja com todos nós. Título desta mensagem: a Rainha Vasti, entre a beleza e a honra. O verdadeiro nome da Rainha Vasti era Amestriz. Vasti é um nome bíblico que significa de beleza incomum. Por isso ela ficou assim conhecida como Rainha Vasti. Livro de Esther, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. E sucedeu nos dias de Assuero, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono de seu reino, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar a riqueza da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber, 180 dias, e acabado aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Versículos 7 ao 9. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei, e o beber era por lei, sem constrangimento, ou seja, sem moderação. Porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais de sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um, ou seja, podia-se beber sem moderação. Liberou geral. Também a Rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Versículo 10 e 12. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, ou seja, o rei a essa altura já estava embriagado, mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 camareiros, que introduzisse na presença do rei a Rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a Rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Eu pergunto, qual o objetivo principal do banquete que o rei ofereceu aos príncipes da Pérsia e Média e a seus servos? O objetivo dele era mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Mas, depois de embriagado, o rei Assuero encontrou outra motivação para o banquete: mostrar aos povos e ao príncipe da Pérsia a beleza de sua esposa, porque era formosa à vista. Questionamos aqui então, por que a Rainha Vasti deu um banquete em separado? Por que a Rainha Vasti recusou o convite do rei? Ela deu um banquete em separado para as mulheres. O banquete do rei foi no pátio do jardim do Palácio Real. E o banquete que ela deu para as mulheres foi na casa real do rei Assuero. Mas por quê? Por que essa separação? Por que a recusa do convite? Sei bem que você, mulher, que acompanhou esse vídeo, essa mensagem até agora e ouviu atentamente, deve estar com uma pulga atrás da orelha. Por que a Rainha Vasti deu um banquete em separado e por que ela recusou o convite do rei? O que a teria levado a desobedecer a ordem do rei, sabendo que as consequências para ela seriam trágicas? Muitos de nós, pregadores da palavra, quando vamos pregar uma mensagem sobre o livro da Esther, nós praticamente pulamos o capítulo 1
ou nos referimos a ele como a desobediência da rainha Vasti e a ascensão da nova rainha Esther. Glória a Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. Então, a minha amada amiga, querida obreira Iraci, ela deve estar agora se perguntando: pastor, que mistério é esse? A rainha Vasti deu um banquete em separado e recusou-se a aceitar o convite do rei, porque naquela época, na Pérsia, havia um costume que não permitia que as mulheres fossem convidadas às festas, principalmente a rainha. Elas deviam estar em separado. Elas não podiam estar em festa com homens. Esse era o costume da época. No tocante à recusa da rainha ao convite do rei, podemos observar e conjecturar 2 pontos. Em primeiro lugar, ela quis preservar a sua honra. O versículo 11 relata claramente qual era a intenção do rei Assuero quanto à apresentação da rainha Vasti perante a ele. Ele queria mostrar aos povos e príncipes a beleza e formosura de sua mulher. Assuero não convidou a rainha Vasti para a festa. E nem no último dia da festa teve intenção de honrá-la. Ele queria apenas expô-la como mais uma das riquezas da glória de seu reino, como está escrito no livro de Esther, capítulo 1, versículo 4. Ou seja, ele a queria como, falamos no dia de hoje, mulher objeto. Em segundo lugar, era um plano de Deus. Sabemos bem que o plano de Deus era que a Esther tornasse rainha. Mas Deus não utilizou-se da desobediência da rainha Vasti para concretizar os seus planos. Ou seja, ele não fez com que a rainha Vasti desobedecesse ao rei Assuero. Vamos ler na Bíblia o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, a desobediência foi a própria rainha que optou por isso, para fazer valer a sua dignidade de mulher. Amém? Não foi um ato que Deus a induziu. Deus, através de Esther como rainha, deu providência ao seu povo escolhido, libertando das mãos do reino inimigo. Era o plano divino. Consistiu em colocar como rainha a Esther e libertar o seu povo. Pastor, esta palavra me ensina que posso desobedecer a meu marido se eu discordar dele por algum assunto ou por algum motivo? Ouça o que o Espírito diz às igrejas e peça ao seu marido para assistir a essa mensagem e divulgá-la e compartilhá-la. Vamos ler o que a palavra nos diz sobre um lar cristão. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 28. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
O marido que ama a sua mulher jamais a usará como propriedade ou objeto. Que Deus abençoe o teu casamento. Que Deus abençoe grandemente a tua família. Que essa palavra fique no teu coração e no coração de teu marido, para que vocês dois, em conjunto, em união, entendam o que é um lar cristão, segundo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos.